Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta terça-feira vamos bater um papo sobre as informações a respeito do Botafogo de Futebol Regatas. Amanhã nós teremos mais uma partida do Glorioso pelo Campeonato Carioca. Enfrentaremos a equipe da Portuguesa da Ilha no estádio Raulino de Oliveira. Partida em que o Botafogo precisa vencer e torcer contra o Voltaço, e tirar uma diferença gigante no saldo de gols. Se o Voltaço ganhar, precisamos, além da vitória, no outro dia, secar o Vasco da Gama. A situação é bem complexa, visando uma classificação para as semifinais do Estadual do Rio de Janeiro. Dito isso, é hora da gente responsabilizar, é hora da gente falar sobre os culpados. Na minha opinião, temos que falar de dois personagens dentro do Botafogo. Primeiro o técnico Luiz Castro e depois do John Textor. As responsabilidades de cada um, o que eles poderiam ter feito de diferente nessa situação. E o técnico Luiz Castro, ele tem que ser eximido de culpa. A gente vê que muitas pessoas estão falando, não trouxeram as peças que ele pediu, os 6 reforços que ele fala desde o ano passado. Para se classificar no Campeonato Carioca, precisa de 6 reforços? Não, né? Botafogo jogar bem contra times de menor investimento, precisa de 6 reforços? Não, né? Para o Botafogo ter vencido e tentado vencer bem a equipe do Sergipe, precisa de 6 reforços? Não, né? Para o Botafogo jogar contra times grandes, times que têm uma estrutura física, tática, técnica boa, precisa de reforços? Sim. Para o brasileiro precisa de reforços? Sim. Para fases agudas da Copa do Brasil, precisa de reforços? Sim. Para a Copa Sul-Americana, precisa de reforços? Sim. São 2 pontos bem diferentes a respeito do John Textor e do Luiz Castro. O Textor, ele erra, na minha opinião, quando, neste momento, desta fase do Botafogo, você não ter, por exemplo, um CEO. Você não ter um cara aqui dentro do clube para ser a cabeça, para ser o responsável pelos atos dentro do nosso Botafogo. Se a gente tivesse um CEO, talvez vários problemas que estão acontecendo em relação à parte de governança do nosso clube, isso estaria resolvido. O Textor, como já falei aqui no canal e repito, ele tem vários clubes e não tem como ser exclusivo do Botafogo. Quem pensa assim não entende como que funcionam os donos de vários clubes, como é o caso do John Textor. Os clubes, eles possuem CEOs e esses profissionais, eles são os responsáveis por cada operação, por cada equipe. E o Botafogo não tem isso. Fica tudo sobrecarregado em cima do John Textor e os processos, às vezes, acabam atrasando. O ideal não, né? O lógico seria você ter um CEO comandando as operações do Botafogo, claro, tendo contato com o John Textor, porque ele é quem assina, o cheque, mas ter alguém com a confiança do empresário norte-americano aqui no Rio de Janeiro para ser o cara para comandar as ações dentro do Botafogo. Dito isso, eu penso que o Textor, se não entregar as contratações de um ponta-direita titular, de um ponta-esquerda reserva, de um jogador para o meio para frente, mais um atacante, você contratar, agora contratou o lateral direito, pelo menos mais essas 3 contratações, porque aí dariam as 6 pedidas pelo técnico Luiz Castro para reforçar o elenco, porque nós temos Segovia, Marlon Freitas e Carlos Alberto, e chegariam mais 3, 2 pontas e mais um atacante, teríamos as 6. Ele cumpriu a parte do acordo. A reposição do Jefinho ainda não foi feita e isso é um erro do John Textor, perdão. E o Luiz Castro tem hoje essa narrativa de que faltam reforços, Você não tem um ponta para jogar bem pela direita, perdeu o Júnior Santos, que era um atleta criticado pela torcida, e você perdeu o Jefinho, perdeu os 2 pontas que eram titulares. O Jefinho eu encaro como uma grande perda. Já o Júnior Santos era um jogador que a gente tem ali algumas questões, Seria titular? Quando o Botafogo pensou na renovação dele, foram várias críticas nas redes sociais. Então, eu não coloco o Júnior Santos como uma perda significativa. O que acaba se tornando uma perda é que você
ainda tem a carência no setor. Nenhum jogador que entrou para a ponta esquerda, principalmente, funciona. O Vitor Sá é um atleta que oscila bastante e etc. Mas voltando a falar do Luiz Castro, o trabalho para um profissional que está há 1 ano dentro do clube precisava ser melhor, e não é. Taticamente, o Botafogo é um time engessado, um time que não consegue apresentar mudanças. Se a gente não acha um gol logo no começo das partidas, o que acaba acontecendo? O Botafogo sofre. O Botafogo tem dificuldades na criação, tem dificuldades em colocar o seu estilo de jogo. E um time que está apresentando dificuldades faz com que os atletas, que alguns podem ser até bons, eles passem a jogar abaixo daquilo que eles podem. Eles acabam entregando menos. E aí que vem a minha preocupação. O Botafogo fica com muitos bons jogadores, às vezes entregando menos, porque taticamente o time não dá a possibilidade. É só a gente pegar a quantidade de bolas que o Tiquinho recebe por partidas em condições de concluir. Contra o Flamengo, ele só teve uma chance clara de gol, que ele acabou chutando em cima do goleiro do rubro-negro. Aí você pega o Cano, por exemplo, no Fluminense. Quantas oportunidades o Cano tem no Fluminense? E sobre perder reforços e ter reforços, eu acho que o grande exemplo de como o trabalho de um técnico faz com que as adversidades elas virem em coisas boas foi o Diniz ano passado na equipe das Laranjeiras. Vou dar 2 exemplos. O Luiz Henrique era o principal, era o jefinho deles ano passado. E o Fluminense perde o Luiz Henrique ali no meio do Campeonato Brasileiro. Vende por um valor baixo e o Tricolor ficou sem o seu principal jogador. O que o Diniz fez? Começou a testar peças, buscar peças. Não foi nenhuma vez a público pedindo, eu quero reforços, preciso de reforços, não. Trabalhou internamente e achou. Acho que o Michel Araújo, o nome do menino, se não me engano, acho que é um menino, um jovenzinho lá, que até sofreu um pênalti, que não foi pênalti no jogo contra o Botafogo, agora me fugiu o nome. Coloque o nome aqui do menino do Fluminense, agora me fugiu da memória. E isso mostra o que foi o trabalho do técnico. Outro ponto, em plena semifinal da Copa do Brasil, ou quartas de final, o Fluminense perde o Nonato, que era um jogador que ajustou o meio campo junto com o André. O que o Diniz fez? Continuou trabalhando. Buscou outras peças, buscou soluções internas. E com um elenco reduzido, que era do Fluminense no ano passado. O técnico tem que encontrar soluções. O técnico tem que fazer com que aquilo que você tem vire algo importante a ser feito. E por enquanto, o Luiz Castro ele não consegue fazer com que o Botafogo jogue mais, com que o Botafogo performe mais. Isso é algo que é preocupante, é algo que me deixa incomodado, eu acho que você também. O John Textor tem a sua parcela de culpa de não ter entregue os jogadores que o Castro pediu no início da temporada. Vai entregar mais próximo ao Campeonato Brasileiro do que era para ser entregue, era para esses jogadores serem entregues no começo do ano. Mas o Castro também tinha que ter feito algo melhor com o elenco que ele tem, porque já estamos quase no Campeonato Brasileiro e o time não apresenta nenhuma evolução. O time caiu de produção. Isso é muito grave, isso é assustador e a gente espera que o Botafogo consiga evoluir nesta reta final de Campeonato Carioca, que o Castro tenha os seus reforços e com seus reforços que ele faça o time jogar. Se o Castro não fizer o time jogar, aí é a hora do Textor ter uma conversa seríssima com o técnico português, porque não dá para você ter muleta sempre, porque acaba virando uma muleta você não ter os reforços. Será que 100% do mau desempenho do Botafogo é culpa da falta de reforços ou o trabalho ele tem vários poréns? E o John Textor tem que resolver os problemas administrativos do Botafogo, contratando sim um CEO para ontem. O Botafogo precisa ter um CEO para ontem, coisa que a gente não tem, e precisa entregar as contratações para o Luiz Castro, até mesmo para ele poder cobrar o técnico português de uma maneira mais forte. É isso, mais um questionamento para você. Caso você conheça alguém que está querendo se aposentar e ainda não é aposentado, procure a Aposente Fácil. Lá você vai poder fazer o seu cálculo previdenciário, vai poder, por exemplo, se você já é aposentado, verificar se pode receber um pouco mais. Se vocês ainda não entrarem em contato com a Aposente Fácil, vou colocar aqui na nossa descrição, tanto o WhatsApp e também o telefone da Central de Atendimentos. Tamo juntos, lá pelas 8, 8h30, volto com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Tamo juntos. Fogo neles, lá no canal hoje, Resenha com TF, às 8 horas, teremos uma entrevista bem bacana com Reinaldo,
ex-jogador do Botafogo, jogou no nosso clube ali em 2009, né, naquele time do Jobson. Ele se contunde junto com o Michael Suell no último lance, no primeiro jogo da final. Se não fosse aquela contusão, o Botafogo teria amassado, o Flamengo já estava amassando, teria vencido com uma certa facilidade aquele primeiro jogo da final do Carioca de 2009. Mas vejam lá, o papo vai ao ar hoje às 8 da noite. Tamo juntos? Fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu, fui!